Perfeito. Então, vamos lá. Terceira semana de fenômenos eletromagnéticos, terceira aula, contando inauguração, aula inaugural de regência, né? Preciso me acostumar aí com os termos. E hoje, essa semana, nós vamos nos dedicar à lei de Gauss e aplicações da lei de Gauss. Tá? Quando fala aplicação, basicamente conseguir resolver, conseguir encontrar campo elétrico de uma distribuição de cargas. Isso que é aplicação da lei de Gauss. Porque, na verdade, independentemente da gente conseguir achar o campo ou não, a lei de Gauss tem sua validade. É uma lei mais, do ponto de vista básico, né? Uma lei fundamental, é uma das 4 equações de Maxwell. Nós veremos as 4 equações nesse curso. Essa é só a primeira delas, tá? Bom, eu vou aqui só projetar o plano, que que eu disponibilizei para vocês na pasta dos professores. Basicamente, eu vou resolver não todas as questões resolvidas nas minhas notas de aula, porque tem questão para caramba, tá? E não dá. Então, eu selecionei algum grupo de 4 questões representativas, e não sei se eu vou conseguir ir até a 4ª questão. Não tem problema nenhum, porque o que eu penso fazer, aliás, isso é importante, deveria ter mencionado isso antes, é que na quinta-feira eu fiquei com dúvidas sobre essa maneira que a coordenação dividiu o curso deixa eu parar aqui a apresentação. A maneira de dividir o curso em 2 subturmas, né? No meu caso aqui, o C3 e C4, até porque fica um tempo de 1 hora para cada subgrupo, cada turma, há um certo overlapping e há uma repetição de conteúdo da minha parte. E aí, pela minha experiência de quinta-feira, e também logo em seguida, vários colegas também chegaram à conclusão que parece que é mais interessante a gente não dividir esses grupos, mas manter um grupo unido, C3, C4, nas quintas-feiras também, e trabalharemos em 2 aulas de atividades, tá? Uma coisa que eu estou pensando, particularmente para algumas semanas, essa semana cai bem, o que eu estou planejando é que tem certos aspectos bastante importantes que, claro, estão nas minhas notas de aula, que eu não vou conseguir falar hoje, porque eu não vou dar uma aula de 2 horas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar parte do conteúdo, que é regência, na quinta-feira, mas logo em seguida nós entraremos no modo tutoria, que é o quê? Resolver problemas com certo roteiro, e quem resolve são vocês, tá? Então, eu vou pegar uma primeira parte da aula e, digamos assim, continuar com a aula de hoje. Então, em particular, essa semana, porque tem vários aspectos, exemplos de aplicações de lei de Gauss, que é interessante eu abordar de uma forma, sem se pensar em exercício, mas abordar de uma forma, assim, um conteúdo mais de regência mesmo, tá? Então, a partir de quinta agora, o grupo vai ficar unificado. A coordenação também achou interessante, porque vários professores
relataram o mesmo tipo de problema que eu tive, tá? Então, vai ser assim. Voltando aqui para a apresentação. Então, aulas 3 e 4 da pasta dos professores, da semana 3, da terceira semana, tá? Eu vou rapidamente resumir o que é a lei de Gauss, uma introdução mais detalhada para entender direito o conceito de fluxo. Eu utilizo a velocidade de um fluido. Não vou fazer isso aqui, reproduzir, mas simplesmente dizer o que é a lei de Gauss, tá? E partir para a resolução de alguns problemas que são aplicações da lei de Gauss. Quando eu falo aplicação aqui é encontrar o campo elétrico, tá? Então, esse é o plano de aula de hoje que eu vou seguir, tudo bem? Então, vamos lá, eu vou rapidamente fazer... Professor, está mutado, não sei se você consegue ouvir a gente. Voltou a multar porque eu acho que desculpe, a câmera desligou e desligou o microfone, mas eu estava ouvindo, consegui ouvir vocês. Bom, então, como eu estava dizendo, a lei de Gauss é uma das 4 equações de Maxwell e, basicamente, ela relaciona o fluxo de um campo elétrico com uma certa quantidade de carga elétrica. Essencialmente é isso, tá? Bom, antes, eu só vou fazer uma observação um pouquinho sobre o cálculo, né, para entender um pouquinho melhor o fluxo. Eu vou pegar a situação relativamente simples, que é campo elétrico uniforme, horizontal, em toda a região do espaço. Então, eu tenho aqui campo elétrico, vou fazer aqui em vermelho. Vou fazer aqui linhas de campo, né? E está subentendido que se eu tenho as linhas de campo elétrico, o campo elétrico é um vetor que é tangencial a essas linhas aqui. Então, eu tenho E, tá? Aí eu vou pegar uma determinada superfície, a lei de Gauss vai falar de superfície fechada, mas para entender a superfície fechada, eu vou pegar uma superfície aberta, eu fiz aqui improvisei aqui um negócio aqui sofisticado, que é o seguinte, vamos lá. Essa tábua aqui é a minha superfície, tá? E eu vou posicionar esse cara no quadro e relacionar isso com o conceito de fluxo de campo elétrico, tá? Aqui eu poderia pensar não em campo elétrico, mas eu poderia pensar em campo de velocidades. Então, no caso aí, teria fluido, teria uma água, líquido, por exemplo, fluindo num rio, tá? E o campo elétrico, ele não anda, né? Ele é parado, tá? Enquanto que de velocidade, sim, ele é algo que está se movendo, tá? Então, tem que guardar essas devidas proporções. Então, essa é a área que o campo vai furar. Se eu coloco aqui, na vertical, tá? Então, o que eu tenho? Esse sujeito que está aqui, esse apêndice que eu coloquei aqui, ele é perpendicular à área, tá? Esse cara vai definir o que eu chamo de vetor área, tá? E aí, o que acontece? Ele é perpendicular, esse cara é perpendicular à superfície. Se eu estou fazendo isso aqui, vocês verificam que vetor área paralelo ao campo elétrico, tá? Aí,
se eu faço um ângulo, tá, o que acontece? Esse vetor área faz um ângulo que é igual a este ângulo que aqui tá. Este ângulo, não sei se vocês conseguem ver, depois eu vou apagar, fazendo um risco aqui, é igual a este ângulo que está aqui. Tá? Se aqui é θ, isso aqui é θ. Tá? Então, o que acontece nesse caso? Num caso em que o ângulo era perpendicular, o campo elétrico furava toda essa área e simplesmente o fluxo na situação 1 era E vezes a área. Tá? É essa área aqui. Ou seja, tem um campo elétrico uniforme, multiplico pela área, essa área aqui, dá o fluxo. Só que, quando eu tenho um ângulo θ, eu estou inclinando, tá? E à medida que eu vou inclinando, o que acontece? Efetivamente, esse fluxo diminui, tá? Se aqui tivesse um campo de velocidade da água, e aqui tivesse uma redinha que eu coletava a quantidade de água que passava, à medida que eu vou levantando isso aqui, ó, aumentando esse ângulo θ, eu vou diminuindo essa área que é perpendicular ao campo elétrico. Tá? Então, efetivamente, quem está contando é a área que é a projeção dessa área aqui no eixo vertical, que seria esse cara aqui. Tá? Isso multiplicado pelo modo do campo elétrico. Tá? Mas essa área, a linha, é a fecha cosseno de θ. Tá? Ou eu posso pensar de uma forma diferente. A área está aqui, eu projeto o campo elétrico que está aqui na direção do vetor unitário, vetor área. Então, eu projeto o campo elétrico que está aqui para cá. Tá? Aí eu tenho E cosseno de θ. E a área se mantém, essa área aqui, A. De uma forma ou outra, tem duas maneiras de interpretar geometricamente, tá? Tudo isso a gente consegue fazendo o quê? Escrevendo, de forma geral, E escalar A. Tá? Agora, o campo elétrico pode não ser uniforme numa determinada região. Então, eu não posso usar simplesmente o campo elétrico multiplicado por A, por quê? Porque, dependendo da região onde eu estou, o campo tem um determinado valor. E esses valores podem ser diferentes. Então, vem aquela velha história da física. A gente pega um pedaço pequeno da área e, num pedaço pequeno da área, o campo elétrico é constante. Então, essa fórmula vale. Tá? Mas aí eu teria o quê? Um fluxo pequenininho, porque a área que eu vou pegar aqui é pequena, e essa área vai ser dA. Tá? E se eu tenho várias, uma área finita, né? Então eu tenho que pegar cada uma dessas áreas infinitesimais, fazer E escalar dA, eu tenho um dφ, um fluxo pequenininho ali. Aí eu vou ter um outro ponto, etc, etc, eu vou ter que somar todo mundo no final do dia. E somar, infinitesimal, é integrar. Tá? Então, o fluxo é total, vou colocar aqui de E do campo elétrico, é integral de E escalar dA. Tá? Agora, tem situações que eu tenho uma superfície, é a área, né? Estou integrando em área, então isso aqui eu integrei aqui em superfície. No caso desse exemplo aqui, é uma superfície plana, tá? Mas essa superfície não precisa ser plana, pode ser uma superfície, uma casca esférica, tá? Uma casca cilíndrica, etc. Tá? Então, o que acontece? De uma forma geral, se fosse cilíndrica, por exemplo, essa integral, essa superfície pode ser fechada. Tá? Nesse caso aqui,
é uma superfície aberta. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, eu vou integrar na superfície, tá? Na matemática, ou algumas notações de física, essa integral aqui é integral de área. Então, na verdade, é uma integral dupla, tá? Porque a área tem duas dimensões. Mas, aqui na física, nos livros de física básica que vamos utilizar, ou estamos utilizando, o Searle e Halliday, eles usam só um símbolo de integral para representar integral dupla, tá? E na hora de integrar, tem esse produto escalar para fazer também. Então, esse produto escalar, esse pontinho que está lá, não está à toa. Ele está deixando uma grandeza E e o dA escalares. Ou seja, está fazendo um produto escalar ali. Tudo bem? Então, isso é o fluxo. Tá? Em particular, se eu tiver uma superfície fechada, eu fecho aqui. Essa bolinha na integral quer dizer que eu tenho uma superfície fechada, tá? Mas não é necessariamente sempre acontece isso, tá? Bom, aí vem a lei de Gauss, tá? Vou até apagar aqui. O que diz a lei de Gauss? Bom, é uma lei. Então, tem um enunciado. A lei de Gauss diz simplesmente que o fluxo através de uma superfície fechada, tá? O fluxo é E escalar dA. Integrar significa somar sobre toda a superfície. Bolinha significa fechada. É igual a carga dividido por ε0. Que é essa carga que, às vezes, tem esse subíndice in, para dizer que é uma carga interna, tá? Mas é interna o quê? Tá, vamos lá, então. Vamos começar dizendo que eu tenho uma carga. Uma distribuição, pode ser uma esfera, pode ser qualquer coisa, mas vou pegar finito. Tá? Q. Vou pegar Q positivo. Esse Q vai gerar um campo elétrico em toda a região do espaço. Tá? Se for um cargo pontual, vai ser radial. Vai ter simetria radial. Mas aqui, se não for um objeto, né, com certo formato, esse campo de longe vai ser radial, mas perto não necessariamente vai ser radial. Tudo bem? Então, o que lei de Gauss diz é o seguinte. Pega uma superfície fechada, que é o que diz aqui. Calcula o seu fluxo através dessa superfície fechada. Tá? Esse fluxo tem que ser igual à carga dentro dessa superfície que você considerou. Tá? Então, vamos supor aqui que a carga está aqui e eu vou pegar uma superfície assim, S. Tá? Quem é o Qin? Qin aqui é a carga Q. Tá? É isso. Aí, deixa eu pegar uma outra superfície. Ao invés de pegar essa que engloba a carga Q, eu vou pegar uma outra superfície que é essa aqui. Um formatinho meio de feijão aqui. Eu vou chamar esse cara de S'. Tá? Aí, o que vai acontecer? Se eu aplico a lei de Gauss, que é o fluxo sobre essa superfície fechada, é igual a carga interna dividido por ε0. Mas como a carga interna aqui é zero, então Qin igual a zero, então nesse caso aqui, o fluxo através dessa superfície S' simplesmente vai ser zero, tá? Agora, algo importantíssimo, não é porque esse fluxo é igual a zero que o campo elétrico é zero na região. Tanto é que você tem um campo elétrico aqui, né? As linhas de campo estão aqui, ó, estão chegando aqui, né? Ele corta aqui, depois sai para lá. Quando um fluxo é zero, tá? Quer dizer simplesmente que lá dentro não tem fontes que gerem campo elétrico. Quem que são as fontes? Cargas positivas, negativas, tá? A analogia funciona muito bem com fluxo de campo de velocidades, e quando você pega um determinado rio, você pega um objeto lá,
né? E você fala que o fluxo da velocidade da água é zero, significa que lá não tem sumidouro, não tem fonte, tá? Simplesmente tudo que entra, sai do outro lado, tá? Só que aí a diferença é o seguinte, no caso do campo de velocidades, é alguma coisa se movendo mesmo, né? E o campo elétrico não, é um objeto que está lá, que esse objeto, a gente não sabe o que é, né? Um ente matemático ou algo que a gente representa que está lá parado, né? Mas acontece que eu tenho, né, fazendo um desenho, a noção que esse cara fura de um lado para entrar na superfície e fura do outro para sair, tá? Se não tem carga lá dentro, tudo que entra de campo elétrico de um lado tem que sair do outro. Essencialmente, ou basicamente, é isso que diz a lei de Gauss. Tá claro isso? Tá? Isso é a lei de Gauss. Tá? Agora, o que a gente pode fazer com essa lei de Gauss? A gente pode aplicar a lei de Gauss para determinadas situações. Tá? Antes de aplicar e achar o campo elétrico, só para fortalecer um pouquinho, né, o que eu falei, só para deixar como uma ilustração, eu vou fazer um exemplo, tá? Que é o exemplo 1 que está na nota de aula, 3. É um problema relativamente simples, praticamente não tem cálculo, mas tem raciocínio e entendimento disso aqui, entendimento da lei de Gauss. Tem um pouquinho, claro, de truque também, um certo jogo de cintura. Tendo alguma dúvida, por favor, vocês me interrompam aí, tá? Podem me interromper e que eu vou responder, tá bom? Então, posso prosseguir? Tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Tá. Todo mundo acordado? Tranquilo, professor. 2 da tarde, num calorzinho, né? É bom para dormir. Então, vamos lá. O problema diz que tem uma calota de raio R. Acima, mas um pouco acima, eu vou exagerar no tamanho, uma carga Q. A distância aqui é delta. E delta vai tender a zero. Delta minúsculo. Tá? É basicamente isso. Aí eu tenho duas superfícies que eu vou chamar de S1. Essa superfície de cima, que é plana, e S2, a calota em si, tá? A parte curva. Aí tem duas perguntas. O item A pede para achar o fluxo elétrico em S2, que é aqui, e depois item B para achar o fluxo aqui em cima. Tá? É isso. E a carga Q, ela não está dentro da calota. Ela está um pouquinho acima da calota. Tudo bem? Bom, como que a gente resolve isto? É usar um truque e o fato desse delta ser pequenininho. Tá? O fato desse delta ser pequenininho, o que eu vou fazer? A ideia aqui é fechar a calota. De tal maneira que eu tenho um S2' em cima. E eu formo uma esfera de raio R. Tá? Aí vou calcular o fluxo na esfera, que é S2 mais S2'. É a esfera inteira. Tá? O fluxo vai ser o quê? A lei de Gauss diz que vai ser a carga total dentro da superfície que eu escolhi, a minha superfície é a esfera. Então, a carga é Q. Dividido por ε0. Tá? Agora, como o delta
é muito pequeno, vai tender a zero, então significa que o fluxo através de S2, que é para baixo, é aproximadamente o fluxo de elétrico através de S2 linhas. S2 linhas não, S2 linha. S2 linha, que é para cima. Ou seja, metade do fluxo está para cima, metade está para baixo. Mas o fluxo total é Q sobre epsilon zero. Portanto, o fluxo sobre S2, que é o item A, vai ser aproximadamente Q dividido por 2 epsilon zero. Tá? Então, essa é a resposta do item A. Tudo bem? Bom, agora eu vou para o item B. Tá? Item B pede o fluxo através de S1, que é a superfície plana. Tá? Então, agora eu vou apagar esse cara aqui. E eu vou observar o seguinte. Uma superfície fechada e calcular o fluxo através de calota de novo, que é S2, mais S1, que é a parte plana. Professor, Tá? Oi? tem uma pessoa pedindo para você explicar o item A de novo, por favor. Que ela está pedindo no chat. O item A de novo. Então, vamos lá, tá? O que acontece? A carga Q está aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer um truque. Pelo fato de saber que se delta é pequenininho, tá? Eu vou completar uma parte que não existe, tá? Que é imaginário. Como é que eu vou completar? Eu vou completar com uma calota de cima. Aqui, tá? E agora eu vou considerar uma superfície fechada que é esfera de raio R. Tudo bem? Aí eu vou calcular o fluxo na superfície da esfera. Tá? Superfície esférica. E quando parte de baixo, parte de cima. É que eu não tenho uma esfera, que até teria uma esferinha pequenininha aqui, que está perdido, né? Esse tipo de brinquedo, né? A gente coloca em caixa para cima ou para baixo. Esfera. Eu tenho duas calotas. Né? Cascas. Seriam cascas esféricas, na verdade. Tá? Estou pensando em casca aqui. Tá? Então, eu tenho duas calotas. Penso na superfície esférica total. Quando eu penso na superfície total, essa superfície é fechada. A lei de Gauss diz que é igual, fluxo total igual a carga total dentro da superfície dividido por epsilon zero. Tá? O deltazinho é essa distância da carga Q em relação à parte plana da calota. Tá? E aí, eu chamo de S2, né? Essa parte de cima, 2 linha. S2 linha. Tá? S2 linha. Tá? Pela lei de Gauss, tem que dar carga total dividido por epsilon zero. Aí eu tenho o quê? Fluxo para cima, fluxo para baixo. Tá? O fato desse Q tá praticamente perto da origem, né, do centro da esfera, esse que é importante, está praticamente perto do centro da esfera, então significa o quê? Metade do fluxo desse fluxo total está para cima, a outra metade está para baixo. Tá? Como o fluxo total é Q sobre epsilon zero, então isso quer dizer que metade é Q sobre 2 epsilon zero e metade de baixo é Q sobre 2 epsilon zero. Tá? Então, é isso que acontece, tá? E respondo o item A. Agora, para o item B, eu quero o fluxo através dessa superfície plana aqui, S1. Tá aqui, S1. Tá? Então, o que eu vou fazer?
eu verifico que S1 mais S2, somando essas duas superfícies, eu tenho uma superfície fechada. Eu tenho um fluxo fechado, tá? De uma superfície fechada, que é somar S2 com S1. E o que diz Gauss? Gauss diz que isso é a carga interna à superfície dividido por ε0. Mas como o Q está para fora, está em cima, para cima, então isso aqui é zero. O fluxo total é zero, tá? Se o fluxo total é zero, S2 do item A é Q sobre 2ε0, então, portanto, o item B, o fluxo através de S1 é aproximadamente menos Q sobre 2ε0, tá? Bom, um é positivo e outro é negativo. Por quê? Vamos supor que a carga seja positiva, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Na superfície S1, tem aqui as linhas de campo, tá entrando nessa superfície fechada. Tá entrando. E na calota, o campo tá saindo. Tá? É difícil, é tridimensional essa figura, tudo bem? Mas na calota tá saindo. Então, tá entrando por cima, pela parte plana, é por isso que o fluxo é negativo, e na parte que é esférica, o campo está saindo, tá furando para fora, tudo bem? Então, isso eu respondo a primeira questão. Então, é relativamente simples, mas tem esse truque aí, tá? E tem que ter um entendimento claro do que diz lei de Gauss. Tá bom? Posso prosseguir? Professor, Sim. Para mim não ficou muito claro essa questão do fluxo elétrico na parte curva. A parte B, que você falou que é zero. É zero porque eu peguei a superfície fechada, que é formado por esse cara aqui de cima, tudo bem? E a calota de baixo. Tá? É que assim, você falou que ela não, por ela não estar dentro do objeto, ela não A carga tem não o está fluxo. dentro, certo? Mas aí no C, ela transpassa, né? Você mostrou que ela transpassou, ela passou por dentro da curva, da parte curva. Então, entra de um lado, sai do outro. Total é zero. Ah, tá. Total é zero. Ah, Tá? entendi, Por que entendi, total é entendi. zero? Porque não tem carga lá dentro. Não tem um cara criando campo elétrico. Entendi, entendi. Tá? Não Obrigado, tem um cara professor. criando linhas de campo. Tudo bem? Bem. Então, esse é o detalhe do fato desse Q estar para fora, para cima. Tá? Isso faz toda a diferença. Tudo bem? Bom, caso não tenham mais dúvidas, eu vou, então, ir para as aplicações, tá? O que são aplicações? Dada uma certa distribuição de cargas, eu consigo calcular o campo elétrico, tá? E eu vou começar com algo que na verdade, eu não precisaria da lei de Gauss para calcular, porque isso decorre da lei de Coulomb, que é campo elétrico de uma carga pontual. Tudo bem? Mas eu vou fazer isso aqui para mostrar como que isso funciona utilizando a lei de Gauss. Então, essa primeira aplicação já é da aula 4, o exemplo 1 da aula 4, que é exemplo 1 da aula 04. Tá? O que eu tenho? Uma carga Q. Eu vou falar que essa carga Q é a carga positiva. Tá? Se for negativo, depois muda só o sentido do campo elétrico. Tá? Vamos lá. Como que... isso é importantíssimo. Primeira coisa, quando a gente fala lá da lei de Coulomb, o que é a lei de Coulomb? Tem uma carga Q, coloca uma carga Q0, vai sentir uma força, se Q0 for positivo também, né? E essa força é Q0 vezes campo elétrico E. Quem que é esse campo elétrico E? É o campo elétrico gerado por Q na posição de Q0. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um campo elétrico. Como é que é esse campo elétrico? Que a força é
é radial, né, que está ligando os dois. Então, quem dá a direção do campo da força é o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui está para cá. Tá? E a carga Q0, se for positiva, a força vai ser saindo, e Q0 for negativo, significa que a força vai no sentido contrário. Tá? Então, esse campo elétrico da carga pontiforme decorre do quê? Lei de Coulomb, que é uma lei fundamental. Nós sabemos. Tá? E se a gente coloca a carga aqui, o campo elétrico é aqui. Se eu coloco uma carga aqui, ou, quer dizer, não precisa colocar carga, tá? Eu quero esse ponto aqui, o campo elétrico é para cá. Se eu quero um ponto aqui, campo elétrico é para cá. Ou seja, esse campo elétrico tem uma coisa importantíssima, uma propriedade, né? Uma propriedade, posso dizer que é propriedade, tá? É radial. Carga positiva, radial para fora. Pensa radial esférico, não radial, né, numa superfície, tá? Não pensa assim, um raio de bicicleta, porque aí é bidimensional. Mas pense numa esfera e a radial em toda a direção da esfera. Então, que significa o quê? Professor, Sim. por que não pode dizer que é uma propriedade? Eu falei que não é propriedade? Não, aí foi só língua portuguesa mesmo. Ah, tá bom. Tá? Só assim, né? Maneira de falar. Mas sim, é assim, tá? A carga pontiforme é assim. Decorre da lei de Gauss, desculpa, da lei de Coulomb, tá? Então é radial. Tem essa simetria radial. O que significa ter essa simetria radial? Dada uma distância R do centro onde está a carga, por exemplo, aqui, tá? Módulo do campo é igual aqui, que é igual aqui, igual aqui, igual aqui. Ou seja, se eu fizer uma esfera, casca esférica, de raio R, módulo do E é constante. Ou seja, é igual em qualquer ponto da superfície dessa esfera. Essa esfera não existe na vida real, tá? Assim como algumas pessoas veem dead people, a gente vê superfícies gaussianas, tá? De repente você acorda assim, né, meio suando, gritando, daí sua mãe chega lá e pergunta: o que foi, meu filho? Ela fala: não, é o que eu vi, uma superfície gaussiana. Mas aonde? Não, só eu consigo ver, tá? Mais ou menos isso. Ou quem sabe, né? Quem estuda eletromagnetismo consegue ver, tá? Então, vocês têm uma superfície aqui, a esfera, de raio R. Tudo bem? Por que eu estou falando desse cara aqui? Porque tem essa propriedade de ser constante, tá? Isso por um lado. Por outro lado, eu vou recapitular. O que diz Gauss? Gauss, da lei de Gauss do eletromagnetismo, diz que pega uma superfície fechada, calcule o fluxo através dessa superfície, isso vai dar a carga interna dividido por ε0, tá? Quem é a minha superfície S? É essa aqui, a esfera, tudo bem? Agora, quando eu estiver sentado em qualquer ponto da esfera, o que está acontecendo? Vamos pegar aqui, por exemplo. Aqui. Campo elétrico saindo. Vetor área é perpendicular à superfície, mas se é perpendicular à superfície, o vetor área é radial. Então, é paralelo ao campo elétrico, tá? Por causa disso aqui, o que acontece com o produto escalar EDA? É o módulo do E, módulo do DA, cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de 0, que é 1, tá? Então, isso aqui vai ficar EDA. Ou seja, escalar. Vetor sumiu. O vetor sumiu quando eu fiz o produto escalar. Tá? E é o módulo do E,
dA é o módulo do vetor dA, tá? Não vou, poderia, né? Colocar o módulo, campo, módulo, né? Poderia colocar assim, módulo, tá? Mas aí eu acho que é sobrecarregar um pouquinho a notação, eu acho que não há necessidade de fazer isso aqui, tá? Então, fica simplesmente isso. Então, é isso que acontece em qualquer ponto dessa superfície gaussiana, que é uma esfera, tá? Sabendo disso, eu vou voltar para essa equação aqui, que é a lei de Gauss, e o que acontece é que E escalar dA vira EdA, o E é constante, então sai da integral, fica uma integral fechada à superfície dA, a carga interna aqui é Q, epsilon zero. Tudo bem? Quem que é essa integral aqui? É pegar um pedacinho pequenininho da área e somar sobre todos os pedaços da área. Ou seja, isso vai dar a superfície da esfera de raio R. Tá? Quanto que vale a superfície de raio R? Enquanto vou apagando aqui. Perguntei. Superfície de raio R, vale? Superfície esférica de raio R, vale quanto? A área. Tá certo, tá bonito. Tem gente que tá escrevendo pi com A, tem gente que domina aí, né, escrevendo pi mesmo. Olha só, a unidade dimensionalmente está correta, porque é quadrado, né? A área é comprimento ao quadrado. Tá perfeito, tá? Vocês sabem disso? Vocês sabem deduzir? Vocês sabem ou decoraram isso? Eu vou fazer uma coisa aqui, que eu não vou ficar fazendo toda hora, e também algumas pessoas vão falar que não precisa, tá? Só que conhecimento é algo importante para o nosso crescimento, e principalmente conhecimento básico, tá? O que eu vou fazer aqui, certamente, ou quase certamente, talvez, algo que vocês trabalhem em FVV, tá? Nas aulas de cálculo não aprendi a demonstrar nada. Se não demonstra nada em aula de cálculo, então imagina o resto, né? Você pega um curso de engenharia e vai demonstrar o quê? Vamos lá. Eu vou voltar para isso que eu estou fazendo depois, tá? Como que eu vou calcular? Como que eu vou calcular essa integral aqui? Que eu sei qual que é, tá? Para isso, eu vou usar coordenadas esféricas, tá? E na hora de escrever coordenadas esféricas, o eixo que está saindo é x, o eixo horizontal é y e vertical é z, tá? Não dá para inventar. É assim que é. Quer dizer, você pode até desenhar de outro jeito, mas por que eu desenho assim? Porque é o seguinte, se eu tiver um ponto P aqui, ele é dado por distância R, ângulo que vai de Z até o R, tá? E esse cara aqui, o ponto P, projeta no plano XY. E ao projetar no plano XY, eu tenho essa sombra desse R aqui. Se é sombra e aqui é θ, então esse cara é R seno de θ. Tá? E, finalmente, o eixo X faz um ângulo φ. Tá? E aí, R, θ, φ são as coordenadas esféricas. Tudo bem? Agora, imagine pegar o ponto P e vou criar uma área no ponto P fazendo duas operações.
tá? Então, vai dar um retangulinho meio arredondado, tá? Como que eu faço esse retangulinho? Eu estou na superfície, raio R. Eu posso pegar esse θ, transparente, vocês não vão ver, né? Andar um pouquinho com ele aqui. Tá? Isso aqui vai dar R de θ. Esse comprimento que eu desenhei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa sombra aqui, esse cara que está projetado aqui, e eu vou andar no φ. Vou fazer esse movimento aqui, tá? Aí eu vou ter o quê? Isto. E esse comprimento é R seno de θ, só que a abertura do ângulo é dφ. Aí eu pego esse sujeito aqui e jogo aqui em cima. Jogo aqui, nos dois lados, porque são paralelos, mais ou menos paralelos. E esse aqui é paralelo com o outro lado, tá? Então, isso aqui eu chamo de dA, que é, um lado é R de θ, o outro lado é R seno de θ dφ. Ou seja, é R quadrado seno de θ dθ dφ. Tá? Esse é o elemento de área em coordenadas esféricas. Tá? E agora, voltando para minha situação física, eu estou falando que eu estou pegando o dA integrando em toda a sua superfície. Então, imagina uma esfera de raio R e eu quero varrer, né, o ponto P vai varrer toda a superfície. Para que isso aconteça, o θ ele vai de 0 até π e o φ vai de 0 a 2π. Se o θ for de 0 a 2π também, tem parte que eu vou estar varrendo duas vezes. Tá? Então, o padrão é o θ de cima para baixo, isso dá π. E o φ dá uma volta completa, que é 2π. Tá? Então, é só somar sobre todo mundo, que é integrar. Então, a área, essa área aqui, vai ser R ao quadrado, que é constante, integral de seno de θ dθ, integral de dφ. dφ de 0 a 2π, seno de θ de 0 a π. Isso aqui vai dar menos cosseno de θ. Isso aqui vai de 0 a π. Isso aqui vai dar 2π. Tá? Menos cosseno de θ de π até 0 é 2. Multiplicado por 2, 4π. Portanto, essa integral aqui vai ser 4π R ao quadrado. Tá? Ou seja, mais um mito que vai embora lá do ensino médio, que você precisa decorar coisa. Não precisa. Tá? A única coisa que você precisa saber é fundamento. E sistema de coordenadas é a coisa mais fundamental do que decorar a área de uma esfera. Mas, claro, ninguém vai fazer isso, né? Todo mundo vai lembrar, é muito mais fácil lembrar 4πr ao quadrado. Certo? Então, é isso que vai ser. Não vai pegar uma prova, vocês não vão fazer isso. Tá? Vão achar que eu sou louco. Mas, uma vez na vida. Isso aqui eu vou voltar, tá? Vou refazer essa figura de novo, porque eu vou usar elemento de volume numa próxima questão. Mas aqui eu acho que já matou, por quê? Só arredondando. Então, eu vou ter E 4π R ao quadrado é Q sobre ε0, tá? Então, o campo elétrico é 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, e como eu já sei que esse cara é radial, eu consigo
achar o vetor campo elétrico, que obviamente é campo elétrico de uma carga pontiforme a uma distância r da carga. É radial, tá? E tem essa expressão que é 1 sobre 4πε0, a carga Q dividido pela distância ao quadrado, tá? Nenhuma novidade. Mas é uma maneira aqui da gente aquecer e, principalmente, trabalhar com o lado esquerdo da lei de Gauss, tá? Alguma dúvida, algum problema? Bom, tranquilos? Agora eu vou resolver um outro também exercício proposto. Eu vou pular um deles, que é o 2, eu vou direto para o 3, que é o campo elétrico gerado por uma esfera carregada, tá? Se a esfera é carregada, já vou adiantando aqui, carregado que eu falo tem uma distribuição volumétrica, significa o quê? Que tem carga dentro da esfera, essa esfera não pode ser esfera metálica, tá? Ou seja, esfera condutora, que é uma parte da teoria que eu não vou falar hoje, que tem uma coisa muito especial acontecendo com os condutores, tá? A gente vai explorar melhor aí na quinta-feira, tá? Mas se você tem uma distribuição de cargas dentro de um objeto, esse objeto é isolante, não é condutor. Porque se for condutor, tiver carga lá dentro, condutor, a carga anda, livre praticamente, então não está no regime eletrostático, tá? Quando um fio, você tem um fio, está passando corrente elétrica, você não está no regime eletrostático, tá? Então, vamos lá. É uma esfera. Então, aula 4, só que exemplo 3, tá seguindo. Eu tenho uma esfera. Vou desenhar a esfera aqui. E a densidade de cargas vai depender no máximo, de R, que é a distância radial. Ou seja, não vai depender de θ e φ, tá? Então, não tem assim, metade da calota tenho carga positiva, na outra metade da calota eu tenho carga negativa, ou eu tenho outro arranjo qualquer. Não, tá? Se você está a uma distância R do centro da esfera, qualquer ponto à distância R, a carga, a distribuição vai ser igual, ou seja, a densidade de carga é igual. Se você pegar um volume pequenininho, a carga pequenininha dividido por volume pequenininho é constante, tá? Naquele raio R. Eu quero calcular o campo elétrico, tá? Deixa eu desenhar aqui pequenininho. Esfera de raio R, tá? E aí eu tenho uma distribuição. Se eu pego positivo, por exemplo, eu tenho uma distribuição aqui, tá? Simetria radial. Aí eu tenho que calcular, quer dizer, eu quero calcular o campo elétrico em toda a região do espaço. Então, isso significa que eu calculo o campo elétrico fora da esfera e dentro da esfera. São as duas regiões possíveis, tá? E eu vou começar calculando o campo elétrico fora. Então, no item A, R que eu quero é maior que R. Então, significa que eu estou em algum ponto aqui, R, um ponto P, fora da esfera, tá? Para calcular o campo fora ou dentro, eu vou pensar, por causa dessa dependência radial, então, esse campo elétrico aqui tem simetria radial. Ela tem uma distribuição esférica, tá? E quando a carga tem uma simetria esférica, se comporta da mesma forma que a carga pontiforme. No seguinte sentido, o campo elétrico é radial. Essa informação do campo elétrico ser radial, vocês têm que olhar a distribuição e tirar suas conclusões, tá? Então, isso parte da sua análise.
do seu entendimento de como funciona o campo elétrico, né? E a simetria que está por trás da distribuição reflete na simetria do campo elétrico. Então, é essa simetria que eu vou explorar, tá? Então, eu sei que, por causa disso, é radial. E R maior que Rzão. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou escrever o R pequenininho, desenhar o R pequeno, e a minha superfície gaussiana, tá aqui, ela é imaginária, lembre-se. R, superfície S, tá? E eu vou aplicar a lei de Gauss em cima dessa superfície. Então, integral fechada na superfície S é E escalar dA. Isso aqui é a carga interna dividido por ε0. Tá? A gente já pode ir direto, que é o seguinte. O lado esquerdo, que é esse cara aqui, é o seguinte. O campo elétrico é radial. Vetor dA é radial também. Produto escalar vai dar EdA. Por causa da simetria em qualquer ponto da superfície a uma distância r do centro da esfera, o campo elétrico é uniforme. Então, isso aqui vai dar EdA. E o E vai sair da integral. Então, vai ficar E, integral fechada de dA, é Qin sobre ε0. E essa integral aqui é a superfície da esfera gaussiana, que é 4πr², tá? Agora a gente tem que só se preocupar com Qin. Qin está aqui dentro, particularmente, primeiro, está dentro dessa superfície S e também a carga não está voando, então está dentro da esfera física de raio Rzão. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A densidade volumétrica de carga, ρ, é quantidade de carga por quantidade de volume pequenininho, tá? Então, se eu pego um objeto que tem distribuição volumétrica de carga, eu vou lá, pego um volume pequenininho, é o dV. Eu pego uma carga pequenininha, eu chamo de dq, tá? E a densidade é dq/dv. É similar quando você pega a densidade de massa. Pega um volume pequenininho, nesse volume pequenininho tem uma massa pequenininha, dm dividido por dv é ρ, que é a densidade de massa. Só que nesse caso aqui eu estou falando de carga elétrica, tá? Bom, esse truque ρ é dq/dv, já é velho, né? Até matemático anda fazendo. Passo dv multiplicando, então fica dq igual a ρ/dv. E se eu quero integrar sobre toda a carga, contabilizar toda a carga, eu vou ter que integrar esse sujeito aqui. Tá? Então, Q vai ser integral de volume de ρ/dv. Que volume? Volume aqui dentro, onde tem carga. E onde tem carga é até Rzão. Tá? Tudo bem? Agora, eu preciso desse sujeito aqui. Que é elemento de volume em coordenadas esféricas. Tá? De novo, pode abrir um livro e por causa de conta de simetria, a pessoa fala, não, elemento de volume é isso aqui. Aí vocês utilizam. Ou, pelo menos uma vez nesse curso, a gente tem um trabalho de mostrar, tá? Deixa eu apagar isso aqui. O ideal é fazer aqui, mas tudo bem, eu faço lá. Não tem problema nenhum. E, de novo, vou fazer o quê? Coordenadas
esféricas, X saindo, Y na horizontal, Z vertical. Eu tenho um ponto P aqui. Esse ponto P, deixa eu ver se tem outra coisa melhor aqui. Ponto P tá aqui, também não vai durar nada, tá? É dado para a distância R, o ângulo θ, projeto o ponto P no plano XY, aí eu tenho aqui R, cosseno é fechando, seno é abrindo. Seno de θ. Certo? Bom, fiz isso antes. Aí o que eu tinha feito? Andei com θ, obtive isso. Andei com φ, esqueci de escrever o φ aqui. Andei com φ, obtive isso. Joguei, paralelo, paralelo. O preto é R dθ, o azul é R seno de θ dφ. Certo? Agora, para o volume, está faltando uma dimensão. O que eu faço? Eu pego R e ando para fora. Tá? Então, eu venho aqui e faço o seguinte. Ando para fora, eu vou ter um paralelepípedo. Esse cara é dV. Largura, altura do paralelepípedo é dr. Tá? De tal maneira que dV vai ser R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ e dr. Tá? Isso aqui antes era dA. É um dA que eu tinha antes multiplicado por dr. Tá? Bom, ρ não depende de θ e φ. Então, isso aqui eu consigo, por exemplo, pegar o seno de θ, dθ, integral aqui, dφ, e resolver que vai dar 4π. Tá? Aí vai ficar integral de ρ de R, R quadrado, dr. Tá? Essa é a carga que é a carga total da esfera de raio R. Tá? Eu só consigo integrar se me derem o ρ de R. Se não me derem o ρ de R, vai ficar desse jeito aqui. Tá? Só para concluir o problema, eu vou colocar um ρ de R que é constante. É um ρ zero. Tá? E provavelmente eu vou fazer esse problema e não dá para fazer o outro que eu tinha proposto, porque não vai dar tempo, eu não quero avançar tanto assim. Tá? Tem meio caminho ainda para ir. Tudo bem? Então, em tese, é isso. E como é que fica a resposta? Sem me darem ρ de R, simplesmente vai ser, eu tinha apagado aqui da lei de Gauss, né? O lado esquerdo é E, 4π R ao quadrado, e de lado direito é essa carga Q, dividido por ε0, portanto, E igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, eu sei que é radial. Tá? Então, a resposta está me dizendo, é como se toda a carga Q, que está aqui, estivesse concentrado no centro da esfera. Tá? É isso que efetivamente a resposta está me dizendo. Tá? Tudo bem? Bom, isso é o campo elétrico fora. Agora eu preciso achar o campo elétrico dentro. Tá? Só para que vocês lembrem, tá? O Q aqui vai ser 4π e tem a integral de ρ R quadrado dr, que a gente não sabe fazer se não derem ρ de R. Tá?
A gente vai voltar para esse ponto mais tarde, mas agora eu vou atacar o item B, que é campo elétrico dentro da esfera. Tá? Não vou precisar mais desse cara. Então, no item B, R menor que R. Tá? Eu vou até desenhar grande aqui. R. Tá? Eu falei que a carga é positiva, né? Alguma distribuição de carga aqui. Tem simetria radial. Né? Só para representar aqui. Tudo bem? E agora eu vou, de novo, escolher minha superfície gaussiana. Tá? Como eu sei que a distribuição de cargas, eu tinha visto isso antes, o ρ só depende do R, tem simetria radial. E tendo simetria radial, o campo elétrico vai ter simetria radial. Ou vai ter direção radial. E o campo elétrico tendo direção radial, eu vou escolher de novo uma superfície esférica. Tá? Então, escolhendo aqui a superfície esférica, concêntrica, obviamente, né? Manter a simetria. Aqui. De raio R. Tá? Essa é a minha superfície S. E aí, o que diz a lei de Gauss? Integral fechada dessa superfície S, deixa eu chamar de S', para distinguir do caso anterior, de E escalar dA, que é o fluxo do campo elétrico através dessa superfície gaussiana fechada, é a carga interna, que, colocar linha também, dividido por ε0. Agora, muita atenção. Quem é Q''in? Q''in tem que ser a carga dentro da superfície S'. Então, se eu pudesse achurar aqui, estou achurando, tá? É a carga aqui. Isso aqui é Q''in. Tá? Esse é minha carga dentro da superfície gaussiana. Não é mais aquela carga total que eu tinha antes. Tudo bem? Tá claro isso? Bom, feito isso, o lado esquerdo não muda em nada, tá? Eu tenho uma superfície esférica de raio R, eu faço E escalar dA, vai dar EdA, E, que é o módulo do campo elétrico, é constante ao longo da superfície, sai da integral, e a integral fechada da área vai dar 4πr². Que área? A área da superfície gaussiana, tá? Então, esse lado aqui é E, 4πr². Tá? E quem que é Q'? De novo, ρ é dQ dV. Então, dQ, o Q' é integral de ρ dV. Fica integral de ρ dV. Só que agora esse volume é um volume V', que não é toda a esfera. Ele termina no Rzinho, tá? Não pode ir até Rzão. Tá? Então, isso aqui vai ser E, 4πr² igual a 1 sobre epsilon. E eu vou chamar aqui de Q''. E aí eu vou ver como que eu calculo esse Q', que é integral de ρ, que depende de R, dV. Quem que é dV? Bom, eu sei de cabeça. R² seno de θ d θ dφ dr. Como tem simetria esférica, radial, desculpe, né, que é simetria esférica, essa parte aqui eu integro, integrando isso aqui vai dar 4π. Tá?
E aí sobra quem? Integral de dr só, tá? Eu precisaria mais espaço. Deixa eu apagar aqui. Bom, o item A é esse aqui. QI. Tá? Depois a gente retoma, que é a carga total. Então, Q, in, é 4π, tá? A integral de r ao quadrado ρ de r dr. Eu vou varrer do zero, o r, até a superfície gaussiana. Então, essa integral vai até r, tá? Claro, isso aqui é um abuso de notação que, às vezes, o matemático não gosta, né? Eu estou integrando em r, depois tem o limite em r, então, você pode colocar um r', porque é variável muda, variável de integração, tá? Mas a gente vive com isso aí, não tem problema nenhum, porque a gente sabe o que está acontecendo, tá? Então, essa integral vai até o rzinho, não vai até o rzão. Eu quero a carga aqui dentro, tá? Então, esse é o Q'. Então, o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 também, tá? Q' in sobre r quadrado, tá? Lembrando que esse sujeito aqui depende de R. Quer dizer, pode depender, tá? Pode. Pode depender de R, tá? Então, o comportamento do campo elétrico com R não é 1 sobre R ao quadrado, porque Q' in depende de R. Tá claro isso? E não dá para fazer absolutamente mais nada aqui, porque não me deram ρ de R, tá? Agora, entra uma outra questão. Chega uma prova, por exemplo, o que acontece? O professor fala, agora eu vou dar um ρ de R para o aluno, tá? Se você pegar um ρ de R razoável, vai ser o quê? Constante, proporcional a R, proporcional a R quadrado, ou R ao cubo, 1 sobre R, ou seja, funções tranquilas, né? E quando você joga aqui na integral, tem que lembrar que está multiplicado por R quadrado, então fazer essa integral aí não costuma ser um grande problema, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Particularmente, eu vou pegar um valor específico, só para ter uma ideia, de ρ, tá? E aí eu faço até um gráfico, a gente comenta e a aula fica 1h30 de aula, né? Eu até queria dar menos tempo de aula, mas é realmente complicado a gente conseguir passar vários conteúdos sem ser muito superficial. Se for muito superficial, não tem muito sentido, né? Então, bom, vou apagar aqui para ganhar espaço. Esse sujeito pode até ficar aí. Tá? Agora, se ρ de R igual R0 que é igual constante. Tá? O item A, eu tenho que in é 4π integral de R quadrado, o zero agora, dr de 0 até Rzão. Tá? Então, o zero sai da integral, porque é constante, fica 4π, o zero,
R quadrado dr é R ao cubo dividido por 3, substitui os limites de integração, fica R ao cubo dividido por 3, tá? Então, a carga, o que na verdade esse cara está querendo dizer? Que o ρ0 é carga QI total dividido por 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, como a densidade é uniforme, eu posso pegar a carga total dividido pelo volume da esfera. E o volume da esfera, acabei, indiretamente aqui, acabei deduzindo que é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Então é isso. Eu vou deixar aqui em função de QI. Tá? O item B, eu tenho QI linha, que é 4π integral R quadrado, o ρ é ρ0 também, é tudo igual, exceto que limite de integração agora vai de 0 até Rzinho, tá? Então, vai ficar 4π, ρ0, 3, Rzinho ao cubo, a resposta. Tudo bem? E agora aqui, só por questão de conveniência, porque acho que fica mais fácil depois ver, é o seguinte. Eu vou multiplicar esse cara por Rzão ao cubo, dividir por Rzão ao cubo. Tá? Por que eu fiz isso? Porque esse termo aqui é o meu Q aqui. Cara de cima. Então, eu escrevi o Q' em função de Qin. E quem que é Qin? Carga total. Tá? Até vou deixar só Q. Tá? Tirar o in. Vou deixar in aqui, coloquei in. Que é carga total. Tá? Então, a carga Q' eu consigo escrever como sendo a carga total Rzinho, Rzão ao cubo. Tá? Evidentemente, quando o Rzinho é igual a Rzão, Qin, linha, é igual a Qin, que é a carga total. Tudo bem? Então, eu tenho já o campo elétrico em termos da carga total. Mas quem que é a carga total? 4π3, ρ0, Rzão ao cubo. Se alguém pedir, perguntar para vocês. Mas eu vou deixar em termos da carga total, que é Qin. Tá? E aí eu vou escrever campo elétrico nessas duas regiões, que é o resultado final. Tá? Aqui, deixa eu só escrever no B e depois eu junto tudo. O campo elétrico era E, 4πr ao quadrado, igual 1 sobre ε0, Qin, que é Qin, R ao cubo sobre Rzão ao cubo. Então, 2 desses R's matam 2 aqui. E o campo elétrico fica 1 sobre 4π ε0 Qin R cubo, tá? Na região Rzinho menor que Rzão. Ou seja, o campo elétrico cresce à medida que eu vou saindo do centro, me afastando do centro da esfera. Tá? Isso dentro da esfera. E fora é 1 sobre R quadrado. Tá? Juntando esse resultado e o outro, que não está escrito aqui, mas cheguei a escrever, eu posso ter o seguinte. E igual 1 sobre 4π ε0 Qin R quadrado R maior que Rzão. 1 sobre 4π ε0, deixa eu escrever ao contrário. Qin R ao cubo
se R for menor que Rzão. E é Q1 sobre Rzinho ao quadrado, se R maior que Rzão. Se eu fizer um gráfico em função de R, do módulo do campo elétrico, eu vou ver que esse cara, primeiro, ele é proporcional a R até Rzão. Então, tem um valor, vem aqui. E depois, cai desse jeito aqui, 1 sobre R ao quadrado. Tá? Campo elétrico, nesse caso aqui, ele é contínuo. Mas se tiver carga elétrica é sempre o quê? Fonte de campo elétrico. Então, se tivesse uma concentração de carga na borda, na superfície, então eu poderia ter uma descontinuidade do campo elétrico. Não tem problema nenhum, tá? Isso pode acontecer. Nesse caso, não. Nesse caso, a função é contínua, tá? Contínua, mas não derivável, que é R. R, tá? Contínua, mas não derivável. Tudo bem? Bom, eu poderia calcular o campo elétrico numa esfera, numa casca esférica, etc., usando um método que nós desenvolvemos na aula passada, que é integrar. Tá? Que nós chegamos a fazer exemplo com um aro, e depois, na quinta-feira, a gente continuou com um arranjo um pouquinho diferente, a gente poderia pegar uma esfera e calcular o campo elétrico de uma esfera dentro e fora. É muito mais trabalho, mas é possível. Tá? Na verdade, para calcular o campo elétrico fora ou dentro, a gente usou integral. Tá? Cálculo integral, diferencial, integral. Bem? Agora deixa eu fazer um paralelo aqui, que é o seguinte. Coisas parecidas tinha o Newton quando ele enunciou a teoria da gravitação universal. Tá? Ele pensou na teoria, na lei da gravitação universal, enunciou talvez um dia, uma tarde, não sei. O resto do tempo ele passou quebrando a cabeça para mostrar os resultados que ele queria mostrar. Por exemplo, o campo gravitacional de uma esfera. Tudo bem? E aí, esse tempo todo que ele quebrou a cabeça, ele basicamente fez o seguinte. Talvez há controvérsias, né? Mas ele inventou o cálculo diferencial integral. Só isso. Tá? O pessoal pode falar que o Leibniz também inventou. Tá? São trabalhos paralelos. Mas da maneira, né, como o físico faz, de somar infinitesimal, etc., é mais trabalho de Newton. Tá? Então, ele é um dos pais do cálculo diferencial integral. Tá? Qual que é o problema aqui? É o seguinte. Vou pegar aqui 4 minutos de aula. Vamos supor que a Terra fosse oca. Oca. Raio R. Tá? Aqui fora, e uniformemente distribuído. Sigma. Tá? De massa. Só na casca. Então, e a massa é a massa da Terra mesmo. Só que é oca. Tá? Então, a pergunta é, qual é o valor do campo gravitacional G aqui? Se for próximo à superfície da Terra, o raio da Terra, a massa da Terra, faz as contas, se estiver perto da superfície, 9,8 metros por segundo ao quadrado, radial para dentro, e acaba a história. Aí a pergunta é a seguinte, você faz um buraco, fez um buraco, caiu aqui dentro. A partir do momento que caiu dentro, qual é o campo gravitacional dentro? Se fosse oca a esfera, a Terra, é uma esfera, oca, não tivesse massa, tá? Quanto seria?
G igual a zero, tá? Assim como o campo elétrico é zero no interior da casca esférica, que eu demonstro no exemplo 2. Tudo bem? Então, só para terminar mesmo, mais interessante, fazer o seguinte paralelo, que existe. E é verdade isso. Integral fechada de E escalar dA é carga interna dividido por epsilon zero. Tá? Mas também existe que integral fechada de superfície do campo gravitacional G escalar dA é 4π massa interna da superfície. Eu acho que é só isso. Tá? Se eu não tiver enganado aqui. Acho que tem não, 4π, acho que deu 4πg. Gzão. Massa interna. Tá? Se você pegar uma simetria da Terra, que é esférica, você chega aqui, Gzão, massa da Terra dividido por raio da Terra ao quadrado. Tá? Se a Terra fosse uma enorme placa, tá? Você, em tese, poderia usar essa expressão aqui para achar o campo gravitacional da Terra plana. Uma Terra que é um cilindro achatado. Tá? Um disco. Né? Um disco com certa espessura. Eu já vi isso, cara fazendo, usando lei de Gauss. Mas usando essa lei de Gauss aqui. Tá? Para o campo gravitacional. E ele chega à conclusão que G é constante. Tá? Só que tem um pequeno problema aí, que é o mesmo problema que vocês vão ter quando vão calcular o campo elétrico de uma placa infinita, que eu vou deixar para quinta-feira. Nós estamos desprezando efeito de borda. Ou seja, o mundo não é infinito. Alguma hora você vai cair na borda. Se cair na borda, a lei de Gauss vale. Então, isso aqui também vale. Só que eu não consigo mais tirar o G da integral, porque não tem mais simetria. Tá? Então, tem cálculos com furos enormes. E nós sabemos que a Terra não é infinito. Tem tamanho. E na borda, o que acontece? Tá? É só um paralelo que eu faço aqui. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui hoje. Quinta-feira, até vou passar um roteiro do tutorial, né? Talvez amanhã já disponibilize. Eu vou falar de mais duas simetrias que nós conseguimos calcular o campo elétrico usando lei de Gauss. Tá? Nós usamos simetria esférica. Nós podemos usar simetria cilíndrica para calcular uma coisa que é um fio comprido. Tem simetria radial de fio. Tá? Um cilindro carregado, um cilindro muito grande. Essa é a simetria cilíndrica. Nós vamos explorar isso. E também tem outra situação, como esse aqui, que eu tenho uma placa infinita. Tá? Claro, nada é infinito de fato. Mas, se a gente estiver suficientemente longe das bordas, o resultado que nós vamos obter está correto. Tá? À medida que vamos chegando na borda, tem os chamados efeitos de borda. Tá? Então, o resultado vai acabar não valendo. Tudo bem? Então, é isso. Esse material aqui, relativo às aulas 3 e 4, tá? Tem bastante conteúdo, é uma parte fundamental, primeiro, porque a gente vai usar a lei de Gauss uma boa parte do curso, tá? E segundo, é uma das equações básicas do eletromagnetismo e é uma das equações de Maxwell, tá? Então, entendimento teórico e aplicação, né? Saber manipular um pouquinho essa equação e ter um entendimento teórico é fundamental para o curso de eletromagnetismo, tá? Algum comentário, alguma dúvida? Tá tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer, né? O restante
eu vou oficialmente encerrar a aula, tá? Dá uns 5 minutos, tomar água. Quem quiser ficar para tirar alguma dúvida, tanto do conteúdo que eu apresentei hoje, das aulas 3 e 4, como alguma dúvida sobre o curso, a gente conversa daqui a 5 minutos. Tá tudo bem? Tá bom assim? Ficamos assim, então? Um abração e a gente se vê, então, na quinta-feira, todo mundo no mesmo horário, grupo 3, C3, grupo C4, às 16 horas. Eu vou passar uma mensagem no Moodle para vocês, tá? Que a turma diminuiu bastante em relação à primeira aula. Tá bom, então? Um abraço e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau. Pessoal...